Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Rodrigo Farias aqui, de volta para a gente trazer um conteúdo que, para mim, eu vejo como um dos mais importantes para a matemática. É realmente pré-requisito. Se você não souber alguns desses conteúdos, que hoje, em pouco tempo, a gente vai passar por aquilo que, para mim, dentro dos conceitos iniciais de matemática, e por ser inicial não quer dizer que ele seja tão simples assim, você não consegue fazer uma prova de concurso e, consequentemente, uma brigada militar, você dificilmente vai ser aprovado, tá? Porque são conceitos que vão influenciar em grande parte das questões de matemática. Então, a gente vai dar uma olhada hoje no conceito de fração, e às vezes, se você não tiver esse conceito de fração, você não entende grande parte das questões de matemática, principalmente na interpretação do enunciado. A gente vai dar uma olhada ali, que é pré-requisito, você entender um pouquinho o que é mínimo e múltiplo comum. A gente vai entender um pouquinho a questão das casas decimais de vírgula, e a gente vai entender como que a gente faz cálculos extremamente rápidos de divisão, tá? Isso em pouco tempo. Curte aí, tá? Te inscreve no canal, bota um comentário, galera, que é aluno meu aí, dizendo o que é que tá achando do curso. É muito importante esse feedback e a gente fica muito feliz porque, lógico, podem ter alunos que não se adaptem ao método, mas até hoje, cara, 100%, todo mundo aí dizendo que tem se adaptado, independente do nível em que estava ou que veio para começar a fazer o curso, tá? Coisa assim, né? A gente tá com dois cursos, um deles português e matemática em videoaulas e outro com 25 leis mais ou menos, que são todas as leis que devem cair para você aí no concurso da Brigada Militar, todas elas grifadas com aquilo que normalmente cai, com uma análise super detalhada que a gente faz com base nas últimas provas, com base na pertinência temática, com base naquilo que deve cair para você, já que o cargo é de área policial, com questões também, e com um vídeo que a gente coloca explicando um pouquinho sobre determinada lei, sobre determinado estudo daquela lei, tá? Então é um curso esse de leis voltados aí mais para um material em PDF com questões grifado naquilo que tem mais incidência e com um grau que a gente dá, uma nota que a gente dá para cada lei. Que às vezes você está vendo aquela lei que cai, mas você não sabe se aquilo realmente tem uma tendência maior a cair. Então, isso aí para você ganhar tempo, é para você ter um estudo direcionado, né? E aí, como eu falei, além dos nossos dois cursos, português e matemática, em videoaula, e você podendo tirar qualquer dúvida comigo, mais uma assessoria ainda que a gente dá sobre como iniciar, como realizar aí um ciclo de estudo, tá certo? Vamos lá, então. Eu não vou trazer questão para esse conteúdo, é um conteúdo mais de conhecimento, tá? Eu tô com um terçol no olho, eu tô com a câmera aqui virada, daí eu tenho que apontar, e aí às vezes não aparece. Então não dê bola se eu estiver um pouquinho inchado, tá se recuperando um pouco dessa. Não apanhei de ninguém. Vamos lá, pessoal. Ah, primeira coisa, deixa eu ver se a minha tela ficou certinha aqui. Primeira coisa, gente, deixa eu até tirar aqui. Beleza, fica melhor assim. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, ó. Quando eu tenho, quando eu tiver, por exemplo, tá? Deixa eu pegar os valores que eu já vou usar mais à frente também. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. 5 sétimos multiplicado por 3 quintos. Desconsidera que ele é multiplicado, tá? Vamos pegar simplesmente a fração. Aqui, por exemplo, fração A, aqui fração B. O que eu preciso que você entenda? Eu sempre gosto de fazer essa analogia aqui, ó. Tá? Vamos imaginar dois copos, tá? Hoje é sábado e aí tem a ver com copo. Embora você tenha que ter muito cuidado nessa época de estudo, tá? Não vá enlouquecer.
Gente, assim, ó, vamos supor que esses copos, tá, sejam do mesmo tamanho, certo? E o que que vai acontecer? Essa parte de baixo que eu tenho aqui, ó, o denominador, que para nós saber o nome dele não vai importar em nada para matemática, é que nem eu vejo às vezes alguns grupos no Face, no Instagram, colocando algumas questões que jamais vão cair para concurso, então cuidado com isso, tá? Tem que ter o estudo direcionado. E aí o que que acontece? Esse set que eu tenho aqui embaixo, por exemplo, simplesmente vai querer dizer que 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simplesmente vai querer dizer que esse copo ele está dividido em 7 partes, enquanto esse outro, 1, 2, 3, 4, enquanto esse outro está dividido em 5 partes. Os copos são do mesmo tamanho, tá? Então, assim, ó, a fração ter um número maior não tem nada a ver com o resultado ser um número maior, tá? Não tem nada a ver. E até é interessante você começar a perceber uma coisa, tá? No decorrer das aulas a gente percebe isso para a galera que tem o meu curso completo. Assim, ó, eu pegar 5 sétimos, gente, é a mesma coisa que eu tiver uma fração 500 por 700. É exatamente a mesma coisa. Isso é exatamente a mesma coisa que eu tenho uma fração assim, ó, 510 sobre 714. É igual, tá? É a mesma coisa. Gente, então essa parte de baixo é simplesmente a divisão, certo? E aí, essa parte de cima, presta atenção nisso, que isso vale lá na frente, inclusive, quando a gente for trabalhar com o princípio de contagem, tá? Então, isso é o seu conceito que você precisa para muita coisa. Essa parte de cima significa aquela quantidade que me satisfaz. Ou seja, eu tenho um copo com o tamanho de 7, só que desses 7 foram preenchidos 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Foram preenchidos 5. E essa outra foram preenchidos 3. É a parte de cima, né? Aí eu tenho que entender o seguinte, ó. Olho nu, se eu tiver assim, ó. Pensa na seguinte ideia. Eu tenho um copo dividido em 7 partes. Sendo que dele foi consumido 5. E eu tenho um outro copo que dele ele é dividido em 5 partes, só que foi consumido 3. Você conseguiria me dizer com exatidão qual deles que foi consumido mais? Se foi desse, que de 7 partes eu tomei 5, ou desses que de 5 partes eu tomei 3? Você não tem como afirmar exatamente para mim, né? Embora, assim, ó, se você tiver uma noção de matemática um pouco mais forte, você até pode ter uma percepção maior, mas você não vai saber exatamente quantificar para mim o quanto que um foi consumido a mais que o outro, tá? Isso só é possível, gente, eu só consigo quantificar isso quando eu tiver os meus denominadores aqui embaixo iguais. Senão, eu não tenho como quantificar de uma forma exata. Se eu tivesse isso aqui, ó, tá? Vou colocar aqui em outra cor. Se eu tivesse aqui, ó, uma suposição 5 sétimos e outro lado 4 sétimos, eu conseguiria com tranquilidade dizer aquele que foi consumido menos. Tá? Eu conseguiria com tranquilidade dizer aquilo que foi consumido menos, logicamente. Se aqui de 7 partes eu consumi 5, e aqui aqui de 7 partes eu consumi 4, ou seja, de 7 eu consumi 5,
esse de 7 eu consumi 4, quer dizer que aqui, ó, esse aqui eu consumi menos, né? Então eu usei menos dessa parte. Por isso que quando a gente tem denominadores iguais, quando você fecha o pau com a tua namorada, com alguém, com um amigo, com amiga, enfim, e você fala, temos que chegar a não conseguimos chegar a um denominador comum, significa que você não consegue quantificar exatamente as coisas, você não consegue chegar em algo que fique claro. Tá? Por isso, gente, eu vou trocar esse sinal aqui, tá? Por isso que para que a gente consiga chegar num valor correto e que a gente consiga fazer o cálculo com tranquilidade, você colocar um sinal de mais aqui, você já vai entender o porquê. Eu preciso ter denominadores iguais, tá? E para que eu tenha os denominadores iguais, gente, eu preciso fazer algo que na época da escola, se você lembrar, é muito engraçado quando eu vejo alunos falando assim para mim, professor, será que eu consigo? Porque na escola eu era um demente, na escola eu era um louco da cabeça. Professor, eu me formei no EJA, eu me formei no ENSEJA, não sei do que EJA. E será que eu consigo? Gente, consegue, porque a base que você vem na grande maioria do ensino médio, infelizmente, ela é baixa. Então a gente tem que começar do ensino básico para você. Só que, logicamente, né, aliando ao que você vai precisar para concurso público, tá? Com a linguagem que você entenda. Gente, então assim, eu preciso chegar nos denominadores iguais. E para isso, eu vou fazer algo que eu chamo de mínimo múltiplo comum. Tá? Mínimo múltiplo comum. E o que é que eu preciso que você saiba nisso? Olha só, o que é mínimo? É o menor. O que é múltiplo? Presta atenção nisso aqui. Se eu pedir para você assim, ó, quais são os múltiplos de 60? Quais são os múltiplos de 60? Você pode dizer para mim assim, ó, olha só. Você poderia dizer para mim 1, 2, 3, 60 eu consigo também dividir ele por 4, por 5, eu consigo dividir ele por 6, por 7 já não dá, e por aí vai. Gente, isso aqui não é múltiplo, tá? Isso aqui é divisores do 60. Tá? Múltiplo, gente. Múltiplo. Enquanto salva meu arquivo aqui, tá, gente? Múltiplo, gente. Salvou, beleza. Achei que ia demorar mais. Múltiplo é isso aqui, ó. Vamos pegar os 7 e o 5 aqui, que é o que a gente vai usar. Múltiplo, gente, é eu fazer isso aqui, ó. 7 e 5, tá? Nosso start. Múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e por aí vai. Os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e por aí vai, tá? Isso são múltiplos. Olha só. O que é comum? Comum é aquilo que tem em ambos. Então, o que o mínimo múltiplo comum me dá como resultado? Qual que é o menor múltiplo que é comum nesses dois valores? Os múltiplos estão aqui. Qual que é o menor? 5, o 5 aqui, ó, tem no 7? Não. O 10 tem no 7? Não. O 15 tem no 7? Não. O 20 tem no 7? Não. 25? Não. 30 não. 35? Opa, tem aqui, ó. Esse é o menor múltiplo que é comum entre os dois. Só que eu não quero que você faça assim, tá? Porque senão você pode ter, por exemplo, em determinado momento, aqui ó, nos denominadores,
valores, por exemplo, 13 e 11. E até você achar o mínimo múltiplo comum desses dois dessa forma, você vai morrer fazendo. Então, o que eu preciso que você faça? Algo que a gente chama de fatoração, certo? Esse valor que a gente está encontrando, só para você entender onde é que a gente vai chegar, é um valor que a gente vai criar aqui, ó, uma nova operação, e a gente vai colocar esse valor aqui embaixo. Tá? Para isso, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, 7 e 5. Presta atenção nisso. E eu vou começar pelo menor número primo que eu tenho, tá? Que é, aliás, gente, aqui até vai ser um cálculo. Gente, você entendeu o que é mínimo múltiplo comum, né? Você conseguiu entender legal o que é isso. Eu vou trocar o valor aqui, tá? Só para didaticamente a gente conseguir chegar em algo mais agradável de fazer. Eu vou tirar esse 7, algo mais didático. E vou colocar um 8 aqui, tá? Certo? Mas você entendeu de onde que sai o mínimo múltiplo comum, né? Ó, o que ia acontecer aqui, ó? Vou colocar um 8 aqui, tá? Vamos supor que eu tivesse 8. Ia ter 8, 16, 24, 32, 40. Olha só, o valor que seria o 40 aqui, ó. Tá? 40 aqui e 40 aqui. Beleza? Que seria o mínimo múltiplo comum entre 8 e 5. Só que olha só, gente, o que vai acontecer aqui, ó. Cai 7 aqui e botar 8. A forma correta de fazer é assim, ó. Qual é o menor número primo? 2. Ah, professor, eu não sei o que é número primo. Não tem problema, tá? Vai dar certo igual. 2. Tem algum desses valores aqui, ó, que eu consiga... Até vou fazer na ordem correta. Tem algum desses valores aqui que eu consiga dividir por 2? Tem. Então, eu coloco um 2 aqui e vou fazendo o resultado. 8 por 2, 4. 5 dá por 2? Não dá. Então, eu repito ele. Tem algum desses valores aqui que eu consigo multiplicar por 2? Tem, é o 4, né? Então, vai o 2 aqui de novo. Quanto é que vai dar? 2. O 5 não dá, repito. Tem algum desses valores aqui, algum desses, que eu consigo dividir por 2? Tem, próprio 2. A hora que deu 1 aqui, gente, eu vou parar a operação desse lado que deu 1, tá? 1 e 5. Tem algum número aqui que eu consiga dividir por 2? Não tem. Para não te enlouquecer, entendendo o que é número primo agora, que por incrível que pareça, tem gente que faz isso errado. Tem professor, inclusive, que ensina errado. Por exemplo, 2 é número primo, tá? Tem um professor aí que diz que não. Gente, por 3, tem algum que dá? Não tem também, né? 1 não dá por 3, 5 não dá por 3. Eu vou colocar o 4 aqui no meio, tá? Embora por 4, tá? Não, por 5. Por 5 dá, o próprio 5. Esse 1 aqui eu já cheguei no final, eu vou fazer só um traço aqui. Por 5, eu vou fazer. Quanto que é 5 dividido por 5? 1. Beleza? Então morreu. A hora que eu cheguei no 1 aqui, ó, morreu. Se eu cheguei no 1, no final, tenho duas representações do número 1 aqui, ó, terminei. Tá? Não tem mais o que eu extrair. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto. O que é produto? É a multiplicação. Tá? Isso aqui funciona até como uma aula de revisão aí do ensino médio. Ou fundamental até, tá? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Tá? 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Vezes 2, 40. Olha só. É o resultado que nós temos aqui, ó. Tá? Então, vai dar certo, certo? Então, esse valor aqui, gente, a gente vai substituí-lo por aqui, ó. E agora vai dar um déjà vu da época da escola. E o que é que tu vai fazer? Você vai dividir por esse cara aqui, ó, e multiplicar pelo de cima. 40 por 8. Gente, 40 dividido por 8 é 5.
5 vezes 5, a gente vai chegar ao valor de 25. Certo? 40 dividido por 5. Quanto é que vai dar? 40 por 5. Gente, vai dar 8. Tá? Vai dar 8. 8 vezes 3, que a gente multiplica pelo de cima agora, 24. Então, olha só o que é que eu vou ter aqui. Ó. Eu somo isso, né? 25 mais 24. Eu vou ter 49 40avos. Você lembra de que essa parte que eu tenho debaixo do meu denominador é em quantas vezes o meu copo vai ser dividido? Então, é um copo, gente, dividido em 40 partes. Tá? Só uma representação aqui, tá? É um copo dividido em 40. Dessas 40 partes, eu consumi quanto? 49. Como assim? Então, significa que eu consumi um copo inteiro, mais 9 partes de outro do mesmo tamanho. Umas 40 divisões também, tá? Então, significa, gente, um copo inteiro consumido e mais uma partezinha aqui, ó, de 9, tá? Consumido. Por isso que, gente, por isso que se eu fizer a divisão, e toda fração ela é uma divisão, toda fração ela é uma divisão, tá? Lá na frente a gente vai entender, quem vier no curso comigo vai entender que toda fração também representa um percentual, para você entender como fração é importante. Para eu saber quanto que deu exatamente isso, tá? Eu vou ter que dividir. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 49 dividido por 40. E agora eu vou colocar uma técnica para você que eu utilizo muito essa técnica aqui em diversos cálculos com fração. Tá? Eu vou fazer assim, ó. 49 dividido por 40. Essa seria a forma normal que eu faria, né? Só que, gente, isso aqui vai dar número com vírgula, vai acabar te quebrando um pouquinho e vai te dar mais possibilidade de erro. Eu prefiro, e aí vai uma ideia de quem já tem uma noçãozinha de matemática, fazer isso aqui, ó. 49 por 40. E todo o denominador que eu conseguir fazer com que ele chegue a um número que seja ou 10, ou 100, ou 1000, ou 10.000, não vai achar 10.000, tá? Mas até o 1000 é perigo achar. Eu vou tentar transformá-lo ele nesses valores, tá? Nesse aqui, gente, nesse que a gente 49, 40avos, ele tá mais difícil de enxergar, tá? Mas o que é que eu poderia fazer? Existe assim, ó, na matemática, uma ideia de que tudo que eu faço na parte de cima, eu faço na parte de baixo. Tudo que eu faço numa equação antes dele, eu posso fazer depois. Como assim? Eu posso pegar, se for para ficar mais fácil o meu cálculo, eu vou multiplicar por 10 aqui em cima, eu vou multiplicar por 10 aqui embaixo também. Mas como assim? Gente, olha só o que, é que eu vou fazer. Eu vou multiplicar por 10. Eu vou fazer uma ideia aqui com você, tá? Eu vou multiplicar por 10, presta bem atenção. E quando eu multiplico por 10, basta eu acrescentar um zero em qualquer valor. Então eu tenho aqui, ó, 49. Como eu multipliquei por 10 e o 10 só tem um zero, eu acrescento um zero. Mesma coisa embaixo. 40 multipliquei por 10, eu acresci um zero. Se eu multiplicasse por 1000, aliás, por 100, eu teria que botar 2 zeros. Se eu multiplicasse por 1000, eu acrescento 3 zeros. Tá? Veja que é bem tranquilo. Ó. 49 multiplicado por 10, como 10 tem um zero só, vai um zero no final.
Se fosse por 100, como 100 tem 2 zeros, iria 2 zeros no final. Então, eu repito o meu número, que é o 49, e acrescento a quantidade de zeros, tá? A quantidade de zeros, que o valor que eu esteja multiplicando tenha. Certo? Tem que ser 10, 100, 1000, 10.000, tem que ser números com 1 e uma sequência de zeros. Agora, olha o que é que eu vou fazer aqui. Eu poderia fazer uma forma nesse formato aqui, ó, tá? Depois eu vou fazer de outros, tá? Ó, eu vou dividir por 4 agora, tá? Eu vou dividir por 4 e vou fazer um cálculo aproximado aqui para você, tá? Eu vou dividir por 4. Dividido por 4. E aqui embaixo também dividido por 4. A hora que eu divido por 4, 400 por 4, eu vou ter 100. Tá? A hora, gente, que eu divido 490 por 4, a gente vai ter que fazer poderia ter que fazer aqui um cálculo, tá? Mas a gente vai ter isso aqui, ó, gente. 100, ó, 49 dividido por 4, tá? Metade de 49. Olha, vou pegar diferente aqui. O 490 dividido por 4. O que a gente vai fazer, ó, gente? Eu vou fazer separado isso aqui, tá? Eu vou pegar o 400 dividido por 4. Vou separar, tá? Vou pegar o 400 dividido por 4. Eu vou ter um valor de 100. Ficou faltando quanto? Ficou faltando 90 dividido por 4, né? Estou separando, tá? Quanto que vai dar 90 dividido por 4? 90 dividido por 2... 90 dividido por 2, só para a gente entender aqui, ó, é 45, certo? 90 dividido por 2 é 45. Agora eu tenho que pegar o 45 e dividir por 2. 45 dividido por 2 vai dar 22,5, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, 400 dividido por 4 é 100, e 90 dividido por 4 é 22,5, 400 mais o 90 deu 490, então significa que o resultado que eu tenho aqui, ó, é 122,5, tá? E aí, gente, vamos guardar isso aqui, ó, tá? Vamos guardar isso aqui, ó. Expressão. Vou passar para cá. Tenho 122,5 dividido por 100, certo? Presta atenção numa coisa aqui, ó. Se antes a gente teve 49 vezes 10, e o que é que eu disse que você tinha que fazer? Repetir o número e acrescentar o zero do 10. Esse zero aqui, ó. Acrescentar aqui. Se quando eu tenho uma multiplicação, por exemplo, 49 vezes 1000, vou fazer agora, tá? Quando eu tenho uma multiplicação, eu acrescento zeros para a minha direita, ó, vou acrescentar zeros à direita. 1, 2, 3. Quando eu tenho uma divisão, ele volta, tá? Ele não vai à direita, ele volta à esquerda. Como assim? E aí eu tenho que ter um cuidado. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho um número com vírgula, tá? 122,5. Como eu tenho vírgula, gente, eu vou contar a partir da vírgula para eu voltar, tá? Se eu tenho
122,5, eu vou analisar que o 100, que é o valor que está dividindo, eu possuo 2 zeros, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu volto 2 casas. Essa vírgula vai vir, ó, 1, 2. A vírgula vai voltar 2. E o resultado que eu terei é... Só que esse valor aqui não vai aqui, né? O resultado que eu terei, gente, voltando as 2 casas, é 1,225, tá? Então, quando eu tenho uma divisão, esses valores, eles regridem, a vírgula regride. Tá? Deixa eu dar outros exemplos aqui para a gente entender melhor como é que vai funcionar isso aqui com números mais tranquilos. Olha só. Se eu tiver assim, ó, 50 dividido por 10, como é que vai ficar? Reescrevo 50, certo? Veja que esse valor aqui ele não tem vírgula, tá? 50 não tem vírgula. Se não tem vírgula, eu entendo que como se tivesse uma vírgula logo após ele. Se ele não tem, eu vou imaginar uma vírgula fictícia depois dele. É dividido por 10, o que é que eu faço? Eu volto uma casa decimal e ele vai virar 5,0. Tá? Certo, gente? Se eu tivesse, por exemplo, uma situação assim, ó. Vou pegar aqui. 114 dividido por 10. Reescrevo 114. Não tem nenhuma vírgula nele, né? Então eu conto lá do final. E ele vai virar 11,4. Vamos supor que eu tenho 1.200 e... Vamos pegar 121,8. Dividido por 10. O que é que vai acontecer? Aí eu conto a partir da vírgula. Tá? Eu volto uma casa. Vai virar 12,18. Se eu tivesse 1.212 dividido por 100, veja que nesse caso são 2 zeros e aí eu teria que voltar 2 casas. Seria 12,12. Se fosse multiplicação, gente, veja que ele anda para a direita. Se eu tivesse 50 vezes 10, eu repito 50 e boto um zero no meu 10 lá no final. Se eu tivesse 114 vezes 10, mesma coisa. 114, acrescento zero, 1140. Se eu tivesse 121,8 vezes 10, eu conto a partir da vírgula. E essa vírgula, gente, ela se deslocaria uma vez para a direita. E aí eu teria 121,8, vírgula. Como essa vírgula está no final, essa vírgula é como se ela não existisse e esse valor vai virar 1.218. Tá? Se eu tiver, por exemplo, 1.212 vezes 100, repito o valor e acrescento os 2 zeros. Tá? Isso é importantíssimo eu saber, certo? Agora, gente, olha o que aconteceu aqui. Eu sei que esse valor aqui, ó, presta atenção, tá? De 49,40 avos. Tomara que ele não tranque o meu slide aqui, que hoje meu sistema tá meio louco. Foi. Não foi ainda. Gente, esse valor aqui, ó, de 49, ele acabou perdendo. Mas tudo bem. Gente, eu vou fazer ao vivo aqui, tá? Porque eu não quero fazer um vídeo do zero. Deixa eu só reestabelecer o meu slide. Gente, assim, ó, 49. Até foi ligeirinho aqui. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Por isso que eu peço um like de vocês, tá? Peço que vocês curtam, porque, gente, não é fácil. Ali, ó, beleza. Tranquilo.
Esse 49,40 avos que eu tenho aqui, ó, a gente fez o cálculo, tá? Aqui, ó. Certo? A gente achou no final 122,5 dividido por 100. E isso aqui, gente, acabou dando, voltando às casas, 1,225. Você concorda comigo que 1,225 é maior que 1? É maior que 1, gente. Tá? Isso é maior, por exemplo. Isso é maior, por exemplo, que 1,000. O que significa exatamente isso? Esse copo aqui, ó, significa 1 inteiro e esse outro significa 0,225. Tá? Até porque 1 mais 0,225 é a mesma coisa que 1,225. Tá? Gente, então é só para você entender um pouquinho como que fração funciona, como que você rever e relembrar essa questão de mínimo múltiplo comum, que isso aqui é importantíssimo. Essa questão, gente, ó, eu perdi um pouco das informações aqui, mas entender essa questão das casas aqui decimais, isso é importantíssimo, tá? Talvez agora você não consiga ter uma noção tão clara da importância disso, mas tanto esse conceito aqui, ó, que você tem, quanto MMC, quanto frações, você vai ocupar para praticamente todos os cálculos de matemática, porcentagem um pouco mais complexa, casas decimais, tá? Eu só vou fazer um adendo, porque olha só que legal isso aqui, ó, que você consegue fazer. Vamos supor que você tivesse uma fração assim, ó, 37 dividido por 50. Tá? Humanamente impossível você fazer isso de cabeça, né? Divida 37 por 50. Olha o que é que tu vai fazer. Você vai multiplicar. Eu falei para você que sempre que você puder transformar em 100, 10, 100, 1000, tu vai transformar. Para isso, o que é que você vai ter que fazer? Multiplica por 2 aqui, ó, e multiplica por 2 aqui. O que é que você vai ter? Você vai ter 100, 37 por 2, gente, aí você vai precisar um pouquinho da matemática, tá? Vai ter 74. 74 dividido por 100, gente, isso aqui depois a gente vai acabar vendo. Eu vou simplificar para você. Isso aqui vai dar 0,74, tá? Vamos fazer um outro cálculo aqui. Vamos pegar o 37 dividido por 5, tá? Vai ficar mais claro um pouquinho. Você vai ter 74 dividido por 10, porque eu multipliquei por 2, né? O resultado disso, gente, vai ser 7,4. Olha como você faz um cálculo rápido de cabeça. Vamos pegar o seguinte aqui, ó. Vamos pegar 12 dividido por 25. Olha como é que você vai fazer esse cálculo. Aqui, para você chegar à parte de baixo a 100, tu vai ter que multiplicar por 4. Então, o que é que tu faz? Multiplicado por 4 aqui deu 100. Multiplicado por 4 aqui em cima, você vai ter 48. Tá? E esse valor, gente, o que acontece? Tu vai ter o 48 aqui. Como você anda duas casas decimais, a vírgula viria para cá. Ó. E aí, nesse caso, precisa colocar um zero antes. Você vai ter 0,48. Tá? Então, você consegue fazer cálculos assim, ó, extremamente rápidos e que, a princípio, seriam complexos quando você utiliza essa técnica. Tá? Então, gente, só para você ter uma ideia aí da importância de você pegar algumas técnicas, tá? De você... Não sei se eu conseguia apresentar a tela para vocês enquanto fazia o cálculo, tá? Mas você vai ter a importância de fazer alguns cálculos assim, ó, de uma forma rápida, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente pegou 37,50 avos, multiplicou por 2 na parte de cima, multiplicou por 2 na parte de baixo,
a gente teve 74 dividido por 100, achou 0,74. 37 dividido por 5, aparentemente de cabeça seria impossível. O que é que eu fiz? Multipliquei por 2, tive 74 dividido por 10, ou seja, 7,4. Mesma coisa, mesma técnica, utilizei nesse, só que eu tive 12,25 avos. O que é que eu fiz? Multipliquei por 4 para conseguir chegar a 100, virou 48 sobre 100, 0,48. Tá, gente? Então, uma forma rápida de você conseguir fazer os cálculos aí, e tudo conforme técnica para concurso. Fechou, gente? Espero não ter fugido ali muito ali no final. Não sei se aqui aparecendo quando eu estava fazendo o cálculo, mas tentei resumir um pouquinho agora aí no final. Tá certo, gente? Um forte abraço para vocês aí. E qualquer coisa vocês podem chamar, nem que seja para trocar uma ideia sobre concurso. Forte abraço.